A gente pode considerar que a história do homem, a sua fundamentação psíquica, né, a formação do psiquismo humano, que mais tarde deu origem e deu nascimento à consciência, começou à medida que o homem, percebendo-se, né, a consequência dos seus efeitos, dos seus atos, dos seus comportamentos, começou a notar-se, né, a perceber-se sujeito, influenciado e influente no mundo. E os mitos que ele passou a elaborar para tentarem responder e dar uma base para o pensamento ético e para a sobrevivência, começaram a ser utilizados para que ele pudesse explicar as origens, os conflitos, as capacidades, as potencialidades e suas fraquezas. A mitologia data do século XII ao VIII a.C. E desde cerca de 1000 anos antes do nascimento do Cristo, na Grécia Antiga, as pessoas iam chegando para ocupar uma grande região e traziam consigo certas histórias que eram passadas de pais para filho, funcionando como tradições arcaicas. Tanto que, etimologicamente, a palavra mito significa narrativa, um relato imaginário, uma espécie de fábula. E essa criação de histórias, onde havia associação entre elementos da natureza, mar, céu, lua, com forças divinas, né, que ganham certa personalidade ou divinização, começaram a fazer parte desse imaginário popular e de heranças arcaicas humanas. E aí a gente se pergunta qual o objetivo de se criar uma história personificando um elemento da natureza em um ser divino. Com certeza entender um pouco mais sobre o próprio desconhecimento do ser humano. Então, essas especulações com respeito a de onde eu vim, como eu sou, por que eu me comporto desse modo, por que eu repito essas ações mesmo contra a minha vontade, né? Pensar sobre a própria consciência remonta a algo muito antigo. Então, para a psicanálise, se a gente pudesse pensar sobre a consciência, a gente tem o ego, que enquanto instância psíquica é uma instância reguladora dos processos mentais em relação ao exterior, controla as descargas das excitações, supervisiona nossos processos mentais, atua pela repressão para expulsar certas tendências da consciência, de toda e qualquer forma de capacidade e atividade, né? E é importante dizer que a nossa psique é muito mais profunda do que aquilo que é abrangido pela consciência. A gente sabe que aquilo que existe no inconsciente é privilegiado pela psicanálise, mas a gente não consegue acessar o inconsciente diretamente. Então a gente precisa burlar certos caminhos, fazer certos atalhos através da consciência, ou seja, através dos sintomas, dos atos falhos, dos xistos, dos sonhos, para penetrar nesse mundo desconhecido, nublado e bem disfarçado no inconsciente que nos habita. Então, a gente tem, né, ainda muito sobre a consciência a descobrir e a ampliar, sem dúvida. A princípio, a grande novidade que a psicanálise trouxe, né, é a extensão, a complexidade e a importância atribuída ao inconsciente. Lembremos que a noção de inconsciente não é trazida originalmente pela psicanálise. Os filósofos da antiguidade já falavam sobre o inconsciente, mas a psicanálise traz uma sistematização do inconsciente. Então, hoje, que a ideia de uma atividade psíquica inconsciente não causar mais surpresa nem horror, a psicanálise tem abertura para dar maior ênfase àquele questionamento, né, do que falta aos processos inconscientes, né? E a psicanálise também reconhece o poder e a importância das relações e das transições entre processos inconscientes e conscientes, abrindo espaço para questionar como que ela concebe a consciência. Para Freud, a consciência é algo inexplicável e indescritível, né? Por incrível que pareça. Ele pensa na consciência segundo a perspectiva do eu, do ego, ou seja, estar consciente tal qual dessa forma se apresenta a nossa própria consciência, isso é inexplicável, né? Eu não consigo explicar-me a mim mesmo, né? Para cada um de nós,
essa experiência íntima, né, o fato de estar consciente, é um dado sobre si mesmo de um modo bruto, de um modo muito essencial, né, cuja natureza parece suscetível de uma explicação, né, ou definição, mas é uma definição difícil de alcançar. É como se a consciência tivesse uma certa impenetrabilidade, embora fosse mais próxima, né, da nossa realidade, pelo menos da realidade de vigília, do ponto de vista que, da primeira pessoa, né, ela passa por muitas características, situações que, para nós, fica difícil de ser percebido. Mas, por conta da psicanálise ser uma teoria clínica do inconsciente, ela também se ocupa da consciência. Basta pensar em toda a importância que ela dá ao discurso do paciente, né? Um discurso consciente, que traz traços, fragmentos, formações do inconsciente. Então, todas as representações, todos os processos inconscientes de que a psicanálise trata, só podem ser inferidos, né, daquilo que o paciente tem consciência. Freud uma vez afirmou que a qualidade de ser consciente permanece sendo a única luz que ilumina nosso caminho e nos conduz através da obscuridade da vida mental. Então, embora o inconsciente ocupe o lugar central na psicanálise, nós não devemos esquecer que a própria definição do inconsciente só pode ser feita em relação à consciência, né? Que o inconsciente não é jamais diretamente observável, ele só pode ser inferido de uma maneira incerta, e essa incerteza se dá através da consciência daquilo que ele chamou, principalmente a partir de 1901, de psicopatologia da vida cotidiana, né? E é justamente através da análise de como o sujeito se comporta, do que ele faz, que a gente pode entender quem ele é. No discurso, o sujeito vai falando daquilo que tem consciência. E, ao mesmo tempo, o inconsciente também se exprime por formações em seu discurso, nem que seja na escolha de algumas palavras, na insistência de alguns comportamentos, alguns traços, nos lapsos de linguagem, nos esquecimentos e, sobretudo, nas associações que são feitas. Então, a gente está falando de um fundo de consciência, né, que fica por base sobre o qual o inconsciente se revela. É entre as malhas conscientes, né, entre as malhas da consciência, que o inconsciente tece sua trama, faz o seu bordado. O próprio conteúdo consciente do discurso sempre está relacionado ao inconsciente, seja por aproximações, seja por afastamentos, seja por hesitações. A ideia incidente é consciente, mas ela indica uma aproximação a uma ideia inconsciente. Então, que seria, né, essa consciência? Como se daria, teria se dado esse nascimento da consciência? Através da investigação desse jogo associativo entre consciente e inconsciente, é que a gente começa a dar importância, né, de saber o que é tornar-se consciente, para depois que a gente possa entender o que é não se tornar consciente e o não poder se tornar consciente. Ou seja, nós acreditamos que há uma parte da consciência que ainda não foi revelada. Nós não somos 100% conscientes, né? A consciência não é só uma percepção consciente, ou seja, ela também depreende lembranças conscientes, fantasias conscientes, desejos conscientes, pensamentos conscientes, e a gente não tem a presunção de ter o controle e dar conta disso, né? Então, essa consciência é justamente ligada ao conceito de percepção do mundo externo, a consciência dos estados afetivos, o que me gera prazer, o que me gera desprazer, o que me gera querer ficar, o que me gera hesitação. A consciência de uma parte dos processos psíquicos do sujeito, né? Uma parte que a gente diz, que a gente chama de autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento vai ficando mais profundo à medida que a gente tem uma expansão e um mergulho, digamos assim, um desbravamento mais contundente em relação à nossa própria consciência. E isso se dá juntamente com o inconsciente. Não são coisas, digamos assim, completamente
independentes uma da outra, mutuamente exclusivas, né? E na prática psicanalítica a gente observa como elas estão realmente associadas. A consciência que o sujeito tem, por exemplo, dos seus próprios processos psíquicos, né, é assimilada a uma forma de percepção. A gente vai ganhando isso com o tempo, com análise, com autoconhecimento, com o processo de desvelamento de si. Num processo psíquico consciente, tem sempre dois elementos: o próprio processo e a sua percepção por parte da consciência, né? Então, para Freud, a consciência é essa função de um sistema específico do aparelhamento psíquico, responsável pela percepção do mundo exterior, por sentimentos, né, por processos. Tomadas de consciência acabam se articulando nas diversas instâncias do aparelhamento psíquico e vão sendo explorados pela análise, e isso nos dá base para poder verificar como que essa concepção, né, pode se relacionar aos desenvolvimentos das teorias da consciência de outras áreas, como a neurociência, a psicologia cognitiva, a filosofia da mente e outros precursores.